Olá você! Adaedson Costa em mais um programa Papo Aberto. E aí já vou deixar aquele recadinho básico. Aperte o sininho, compartilhe, ajude a impulsionar esse programa, que é o programa feito para você. Um programa com diversos assuntos, com diversos convidados, e hoje nós estaremos com um convidado especial. Hoje o bate-papo é sobre cultura, audiovisual, falar com um companheiro, amigo, Leandro Olímpio, que é jornalista, documentarista, inclusive tem 2 curta-metragens e desses 2, um com vários prêmios nacionais e também internacionais. Leandro, quero agradecer aí você, mas por ter aceitado esse convite e estar participando do programa Papo Aberto, esse programa descontraído. E aí, já começar para você, Leandro. Você, jornalista, documentarista, hoje, quais atividades você está desenvolvendo? Quais os projetos do Leandro? Se apresenta para a gente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está nos assistindo. Primeiro, parabenizar, né, a iniciativa do sindicato de fazer esse videocast. Acho que é uma iniciativa muito, muito interessante. Lembrar, né, que eu trabalhei no sindicato por 10 anos. Minha formação é de jornalista, mas o próprio sindicato fez eu mudar também um pouco as minhas atividades, né? A partir do sindicato eu comecei a editar vídeos e aí acabei me apaixonando por documentário, por cinema. E aí eu aceitei um desafio de mudar de tarefa, de trabalho. Tô trabalhando na produtora Cajuína, audiovisual. Hoje a minha função é trabalhar com roteiro, né, de vídeo e com edição de vídeo, mas também sigo com a minha profissão de jornalismo. E aí dentro da produtora, inclusive, e também dentro do cinema, apesar de eu sair do sindicato dos petroleiros, os petroleiros não saíram de mim, né? Então eu tenho, por exemplo... Hoje, uma das tarefas é trabalhar dentro do Observatório Social do Petróleo, que é uma iniciativa da Federação Nacional dos Petroleiros, que é bem bacana, tem furado aí a bolha para a gente discutir um projeto de Petrobras para os brasileiros. E para além do meu trabalho na produtora, eu também tenho as minhas iniciativas no audiovisual de forma independente, né? Então hoje eu estou trabalhando no roteiro de um documentário longa-metragem, inclusive com as imagens que eu fiz no sindicato, né? São 10 anos, muitas imagens, muitas greves, lutas, e eu acho que vale a pena contar essa história, né? Então, mas é mais trabalhoso, né? Fazer curta-metragem, em 6 meses, 8 meses, termina. Agora longa tem que ter paciência, 2, 3, 4 anos. E aí, o Leandro sempre trouxe para mim aquilo, né? Agradecer o Sinipetro Litoral Paulista por estar patrocinando esse programa e também a Federação Nacional dos Petroleiros. E aí o Leandro falou, eu trabalhei no sindicato, então o Leandro está aqui porque ele é amigo do sindicato? Não, o Leandro está aqui porque nós vamos conversar sobre cultura. E se tem uma pessoa que conhece sobre cultura, sobre as dificuldades dos curta-metragens, documentários, as dificuldades no audiovisual, é o Leandro. E podemos aqui acrescentar que esses 2 documentários que ele fez, eu tive a oportunidade de assisti-los, né? O que foi a Elza, vamos dizer, foi uma biografia da avó do Leandro, e até emociona que a gente remete à nossa avó também. E eu tive uma passagem da minha vida que eu morei 6 anos com a minha avó, Leandro. Então, aquele documentário me fez me emocionar. Uhum. E o documentário que você fez também, que é o que é mais premiado, né? Que é Imagem de um Sonho. Imagem de um Sonho, que fala da luta da categoria petroleira, do Brasil afora, da categoria petroleira contratada, terceirizada, né? Então, a luta que esses trabalhadores têm para construir, porque esses trabalhadores fazem parte da construção da Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa do Brasil. E a empresa hoje, Leandro, né, sem estar louvando algo desnecessário, é a empresa que pode fazer a transição energética, que é a pauta do mundo hoje, dos combustíveis fósseis para uma energia mais limpa. Mas voltando ao foco aqui, Leandro, fala um pouquinho desses 2 documentários que você foi premiado, né?
o pessoal entender aí a dificuldade de ter feito esse documentário. Foi independente, Sim. nós sabemos disso, foram premiados. Mas fala um pouquinho desses 2 comentários e já fica um aviso, pessoal. Assistam. Vale muito a pena, os 2 curta-metragens que ele fez. Muito bacana, muito bem feito. E tá de parabéns. Legal, a gente depois coloca aí na descrição do vídeo os links pros curtas. O Elza é muito curioso, né? Que muita gente tem esse caminho, assim, de quando tem a primeira intenção de trabalhar com cinema, com filme, acabar olhando para a tua própria família e tentar transformar isso numa obra audiovisual, né? E aí foi isso que eu fiz com a minha avó, né? Eu acho que eu fiz um primeiro exercício de eu vou captar, vou filmar, e aí vamos ver o que isso vai virar. Se isso vai virar simplesmente um arquivo pessoal de família ou se eu vou conseguir transformar isso de fato em uma obra audiovisual que faça sentido também para as pessoas. E foi muito interessante porque foi o meu primeiro exercício, né, no cinema. E aí ele ter sido premiado aqui no Curta Santos, ter sido selecionado em outros festivais do país, me permitiu ter confiança, mais segurança para falar assim, não, trabalhar com cinema é uma coisa também que me apaixona, que eu gosto muito e que faz sentido para mim. E o curta-metragem Imagem de um Sonho acabou sendo o que teve mais saída, o que teve mais premiação em festival. Eu acho que tanto pela forma como eu abordei o tema, mas também pelo tema, né? É um filme curta-metragem com imagens publicadas por operários terceirizados da Petrobras no YouTube, e era simplesmente imagens de lazer, eles se divertindo, mas eu vi ali a possibilidade de contar a história do país dentro da Petrobras, né, de ascensão e queda. E foram exercícios muito interessantes, porque ao fazer esses filmes e esses filmes acessarem alguns festivais, eu pude participar de debates, eu pude participar desses espaços, conhecer outras pessoas e crescer, né, dentro dessa área, entender como que é trabalhar no cinema, conhecer outras formas de fazer cinema. Então eu sou muito grato a esses 2 filmes, porque foram eles que me colocaram nesse setor, né? E eu acho que a dificuldade de fazer cinema independente no país, ela é muito grande, né? Desde você conseguir fazer, produzir, até depois você conseguir financiamento, distribuir. De fato, é uma dificuldade muito grande, e eu não tenho dúvidas que 99% aí do setor cultural votou no Lula justamente porque era a terra arrasada nos últimos 4 anos, né? E é bom o Leandro ter comentado nesse assunto. Chama, vem pra cá, pessoal. Aperta o sininho, compartilha e impulsiona. Aqui é o chão da fábrica, aqui é a população comum fazendo um programa pra gente entender a realidade, não aquela realidade formatada, mas a realidade de fato. E aí, o Leandro é conhecido no meio, o Leandro, já, como ele mesmo falou, foi jornalista do sindicato, ele é conhecido no meio, né? As pessoas conhecem ele, têm um contato pela a criatividade e inteligência que ele desenvolve os trabalhos dele, né? E aí, Leandro, dentro desse contexto que você estava até iniciando a falar, hoje tem um debate, né? Da lei Rouanet, que os artistas ganham 5 milhões, e fica uma briga política. Uhum. E acabam esquecendo o essencial para que serve a lei, né? Que é para impulsionar a cultura no país. Mas dentro desse impulsionamento de cultura, eu queria saber de você, que você fez as produções independentes. Tem como conseguir dentro da lei Rouanet? Você, o pequeno produtor, o pequeno documentarista, pessoa que hoje está estudando cinema para fazer os curta-metragem, o aluno que saiu agora da formação dessa área de cinematografia, é fácil conseguir o apoio através da lei Rouanet? Tem facilidade? Ou a lei Rouanet ela é só para os grandes documentários, grandes artistas? Queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que é importante a gente refletir que nunca é só A ou B, preto ou branco, né? Então, geralmente, as críticas que vêm à Lei Rouanet pela direita são críticas equivocadas, o que não significa dizer que é uma lei perfeita e que não tem problemas e distorções.
Então, acho que qual que é o principal equívoco das críticas mais comuns à Lei Rouanet? É pensar que é uma distribuição de dinheiro público para artistas famosos, né? Não é isso que acontece. O que a Lei Rouanet ela faz é simplesmente autorizar, depois de um processo muito criterioso, a captação de verba junto à iniciativa privada. E aí as empresas, e aí você, por exemplo, eu tenho um filme e eu preciso captar R$ 1 milhão para esse filme. Aí eu faço um bom projeto, o Ministério ele vai aprovar esse projeto e fala, corra atrás agora das empresas que queiram financiar o teu filme. Se eu consigo isso, essas empresas vão ter um desconto no imposto de renda. Só que já foi provado, por exemplo, que do ponto de vista concreto, objetivo de recursos, aquilo que o governo perde com arrecadação, 2 vezes ganha em relação a movimentar a economia, com geração de emprego, além de contrapartida social que O setor cultural, tem que desenvolver fazer. o setor cultural. Agora, qual que é a distorção que é o problema? Eu não consigo acessar a Lei Rouanet. Por quê? Porque na medida em que o critério de escolha dos projetos acaba ficando na mão dessas empresas, de escolherem qual eu aceito ou não, é por isso que as pessoas veem, por exemplo, 3 milhões para Daniela Mercury, para Ivete Sangalo, para uma peça de teatro com um ator global. Porque a empresa, ela não pensa na cultura como um setor de transformação, de inovação, de experimentação. Ela pensa nisso, o que aquilo vai agregar para a marca. Publicidade. Então, ela não vai, por exemplo, financiar um filme sobre movimento sindical, que é contra a privatização da Petrobras, que é contra as reformas de austeridade. Então, não existe mamata com a Lei Rouanet, como dizem, mas, ao mesmo tempo, ela é muito restritiva ao pequeno produtor. Entendi. Tem também o Fundo Setorial do Audiovisual, que é outra linha do governo. Também não é fácil, porque, por exemplo, a Cajuína é uma produtora nova de 2 anos. A gente só produz, a gente não tem capacidade de ser uma distribuidora de cinema. E a gente também nem tem os contatos com as distribuidoras. Essa linha do governo federal, ela também acaba privilegiando as produtoras que têm contato com distribuidoras, que é uma exigência. Que você tenha indicado lá qual empresa vai distribuir seu filme. Eu, como produtor independente, não faço ideia. Então, respondendo a sua pergunta, para um cineasta, para um trabalhador dessa área que não está dentro desse grande mercado, o mais fácil é buscar linhas de editais nos municípios e nos estados. Aí é possível. Então, na realidade, o Leandro está colocando para a gente o seguinte. A Lei Rouanet, ela até serve para impulsionar a cultura no país e esse setor, né, movimentar esse setor economicamente. Mas a forma que ela é feita, o grande artista ou produtor renomado, ele que vai ter a facilidade, porque ele vai achar os empresários para investir nele, porque o empresário vai ver o seguinte, olha, eu vou lá fazer uma produção da Ivete Sangalo, a publicidade que eu vou ter de retorno, minha empresa vai alavancar. Eu acho que ele nem olha mais tanto para a questão da isenção fiscal. Mas é uma lei que serve, sim, a gente tem que movimentar esse setor, mas precisamos, sim, dar uma adequada, porque impulsionar e trazer novos talentos, e o Leandro é um deles, é um grande importante. E aí, dentro disso, Leandro, vou fazer 2 perguntas já objetivas. Você tem 2 curta-metragem, conforme você falou, eu assisti os 2. Tem facilidades de você divulgar esse teu trabalho? Há espaço? Eu sei que nas mídias convencionais não, mas a gente está com um boom das mídias. Exemplo, esse programa, né? Quem imaginava que há 30 anos atrás, aqui o Adaedson Costa, oriundo da favela, ia estar aqui, né, ensaiando um programa, batendo um papo com gente da gente, né, para ver a nossa dificuldade. A gente vai trazer outras pessoas também. Vamos trazer gente de nome também, mas quem imaginava isso? Então há um boom, sim, vamos dizer, uma democratização aí das mídias, né, através da internet. Porém, a gente sabe que tudo de bom também tem um lado ruim, que aumentou também as fake news, as mentiras. Mas, enfim, o nosso foco aqui, você tem esse espaço nessas mídias, mesmo que não sejam as convencionais, e dentro dos municípios e estados, há alguma lei específica que ajude esse pequeno profissional, esse artista, vamos dizer, porque aquele documentário que você fez da Elza, companheiro,
pode não ter sido mais premiado, mas para mim foi o mais emocionante, né? Por uma identidade, inclusive. Sim. Aí eu queria entender, né? Saber de você se estados e municípios incentivam e se você consegue apoio das mídias não convencionais para você estar divulgando seu trabalho. Sim. Não, Exibindo, né, seu trabalho. aqui no estado de São Paulo existe uma articulação muito forte do setor cultural. Então, por exemplo, o PROAC, que é uma linha de edital que é para vários setores da cultura, não só para audiovisual, teatro, artes visuais, enfim, ele de fato consegue contemplar pequenos artistas, inclusive porque tem critérios interessantes. Então, por exemplo, tem linhas específicas para interior, tem linhas específicas para a Baixada Santista, porque é óbvio que quem está no centro, quem está na grande São Paulo, sempre sai na frente, né? Sim. Porque tem mais estrutura, a economia lá é muito mais forte. Aqui na Baixada Santista, a gente pode dizer que a cidade que está mais amadurecida em relação a isso é Santos, né? Eu, inclusive, consegui aprovar um edital de um curta-metragem agora de ficção, com um colega meu da área, e um edital de R$80 mil. Então, você consegue realizar o filme e você consegue fazer isso de forma remunerada. Você olhando assim, R$80 mil parece até muito, mas ainda assim não é. Mas você consegue não ter que fazer sozinho como eu fiz, o Elza. Sim. E o Imagem de um Sonho. Eu consigo fazer com uma pessoa que vai me ajudar na direção. Outros profissionais. Desenvolver a economia. E é isso. E o edital ele exige, inclusive, que 70% dos recursos sejam com prestadores de serviço de Santos. Então, isso é muito interessante. Então, essas duas linhas, elas são fundamentais. A minha experiência com os curta-metragens, qual que ela é? Se eu faço um curta-metragem de 20, 25 minutos e divulgo no YouTube ou no Facebook, no Instagram, falo, gente, fiz um filme, assistam, é meio difícil. Porque hoje as pessoas estão muito tensionadas a ver vídeo de 30 segundos, minuto, 1 minuto e meio. Então, o que eu percebi do meu processo? Que eu passar pelo crivo dos festivais, que existe, querendo ou não, uma legitimação de que essa obra é uma obra que vale a pena ser assistida, fez com que amigos, familiares, pessoas próximas do meio quisessem ver. E também facilita você de conseguir ampliar um pouco o seu público. Então, por exemplo, o Imagens de um Sonho, eu consegui fazer com que ele fosse lançado no YouTube, não na minha conta, mas na conta da Mídia Ninja. Então, a gente lançou no 1º de maio na conta da Mídia Ninja. Mas eu ter passado pelos festivais facilitou. Credenciou, vamos dizer. A interlocução com a Mídia Ninja. Habilitou. Elza está numa rede de streaming de curta-metragem, que eu acho que é a principal paga de internet no Brasil. Tá lá, a mesma coisa. Só está lá porque passou antes por festivais. Então, o pequeno produtor, ele acaba tendo que passar pelo crivo de festivais. Isso não tem muito jeito, sabe? Eu acho que é essa a saída. Agora, o que eu acho que, inclusive, fica de demanda para o governo Lula, seria muito interessante, por exemplo, legislações que protegessem o produtor nacional de curta. A pessoa vai ver um filme numa sala comercial de 1h30, 2 horas, o que custa ela ver antes um curta-metragem de 15 minutos nacional? Isso incentiva, né? Eu acho que seria uma saída, por exemplo. Bacana. Papo bacana, pessoal. Ajude a impulsionar o canal, o programa. Papo aberto. Papo para você, feito para você. E também você tem a oportunidade no Papo Aberto indicar pessoas para estar conversando com a gente, indicar artistas, esportistas, políticos, e também dar sugestões do nosso programa para cada vez a gente melhorar, ter a identidade que precisa. A identidade do chão de fábrica, a identidade do povo, do povão aqui de baixo, né? A nossa realidade. E aí, Leandro, indo para os finalmente, aí tem já tem 2 missões aí para vocês, 2 tarefas. Agradabilíssimas. Assistir o Elza e A Imagem de um Sonho. Né? Sou fã do Elza, vou ficar batendo aqui na tecla. Mas queria saber os próximos projetos. Né? Fala pra gente. O que tem aí de novidade pra galera aí. Fala, conheci o Leandro agora no programa, vou ver lá os curta dele, mas eu já vou ficar na expectativa, e eu tô na expectativa. Qual é o teu próximo projeto? Então, tem 2 os projetos. Tem 2 projetos, né? Um que já está garantido, que é esse curta-metragem de ficção,
pelo edital de Santos, né, de curta-metragem. A gente só está esperando cair o dinheiro na conta para começar a produção. Como eu sou muito, né, do real, do documental, do jornalismo, o que eu fiz foi construir um roteiro baseado na vida da minha mãe, mas ficcionalizando. E eu vou colocar ela de atriz. Isso vai ser muito interessante e desafiador. Principalmente para ela. Pra ela, pra mim, vai ser complicado. Dirigir a mãe num filme de ficção que eu nunca fiz, ela que nunca foi atriz, meu Deus. Sabe o que eu imaginei agora? Sabe o que eu imaginei agora? Minha mãe, Dona China, 80 anos, eu colocando ela pra fazer um vídeo. Eu vou até desafiar, viu? Eu vou desafiar agora. Eu vou fazer uma tomadinha dando uma entrevista pra minha mãe. Vai lá, Leandro, desculpa interromper. Não, mas aí, inclusive, eu botei uma cena importantíssima no filme que é ela andando de bicicleta. Ela não sabe andar de bicicleta. Então, assim, eu tô me propondo vários desafios com esse filme. Esse é um projeto que já tá com um recurso captado. Agora, outro que fez eu perceber, inclusive, que não dá para ser autossuficiente, se eu quero, de fato, fazer cinema, entrar nessa área, não dá para eu achar que dá sempre para fazer filme com os próprios recursos, do jeito que dá, é esse longa-metragem que eu quero fazer com as imagens do sindicato. Por hora, o título do filme é Breve Adeus, Espero Eu, porque é um filme que eu quero fazer com as imagens, né, que eu registrei tantas vezes no sindicato, um filme de memória sobre a minha presença nessas lutas, a minha relação com a categoria, e também porque o cinema permite que a gente faça uma abordagem mais reflexiva, mais afetiva. As imagens que eu fiz para o sindicato tinham um objetivo específico: inspirar otimismo, inspirar a luta. No cinema você pode fazer diferente. Você pode, inclusive, acolher a dúvida, acolher a hesitação. O drama que a gente vive, né? Que a gente vive mais drama do que alegria. Exato. E aí, quando você vai fazer vídeo para agitação política, não dá para ficar com drama, né? É papo reto. Lógico. Mas no cinema dá. Só que o que acontece? Eu quero fazer um longa-metragem. E aí, não dá para botar dinheiro do bolso. Então, eu tô fazendo o projeto para tentar participar do PROAC. Vai vir Lei Paulo Gustavo aí, também vou tentar. Só que como se trata de um filme feito a partir do movimento sindical, de uma causa coletiva, eu não vou abrir mão também de buscar esse esforço coletivo. Então, eu pretendo abrir uma campanha, uma vaquinha para a turma ajudar. Então, já fica aqui o pedido de que daqui a pouco eu vou acionar vocês para ajudar também com o projeto do filme, porque eu quero colocar ele na rua, mas não é tão simples, né? Mas esses são os projetos e espero que daqui a pouco eu encontre vocês apresentando esses filmes. É isso. E é bom escutar isso do Leandro, porque assim, né? Aqui, a ideia do programa, pessoal, fazer algo mais descontraído, né? Eu sou sindicalista, advogado, petroleiro, amante da dignidade, da igualdade entre as pessoas. Morei em periferia, favela da Cachoeira, no Guarujá. Passei minha adolescência todinha lá. Sei a dificuldade de cada cidadão aí do Brasil. E aí, você tocou num assunto muito sensível, né? A questão de como o sindicalismo ele é marginalizado nesse país. Completamente. E eu, lá atrás, eu não me lembro de ter conversado com o Leandro sobre esse assunto. A gente tivemos algumas conversas bem profundas, principalmente nas viagens longas, né? Exato. Viagem de carro de 6, 7 horas, né? Eu sempre tive um desejo, né, Leandro, de valorizar esse trabalho do sindicalista. Sabe por quê? Eu passei por esse processo. Antes de eu entrar para o sindicato, eu também eu dava voz a esse coro de que sindicalista é vagabundo. Uhum. E eu começar a trabalhar. E aí, pessoal, bem honesto aqui com vocês. Eu, quando comecei a ver essa desigualdade e essa exploração, e tive a oportunidade de ir para o sindicato, e interagir com vários sindicalistas aqui da Baixada Santista, do Brasil, né? Hoje eu tenho essa representação nacional. Cara, não tem isso. Não tem. Então, algumas pessoas, uma minoria, mas minoria muito, muito pequena, que deram vazão para esse coro, que foi usado pelas pessoas, os algozes, as pessoas que nos exploram, para colocar essa mácula nesse trabalho tão
tão difícil, tão difícil. Então, assim, é um desabafo aqui, na realidade, porque é difícil. E eu não vejo vagabundo, eu não vejo ladrão, eu vejo pessoas tão comprometidas pela igualdade social, o equilíbrio dessa balança entre capital e trabalho, né? E até no meio dos meus familiares, não tem, gente. O pessoal trabalha pra caramba. E para mim era importante a gente, e aí quando eu falo a gente, o pessoal do sindicato, investirem nessa imagem. Um dia a dia, colocar um dia a dia de greve. Imagina da greve que a gente fica sem dormir. Exato. Então, Leandro, eu achei importante esse teu trabalho. Eu sou seu fã, obviamente, né? Então, eu acho muito importante esse teu trabalho. Queria falar para você que 90 mil não é muito dinheiro. E aí eu acho que a própria população, a sociedade sabe que para fazer um documentário mínimo 90 mil é nada. E aí, os finalmente, você falou dos seus projetos, falou dos projetos que tem. O Brasil viveu aí um período, vamos dizer assim por dizer, com uma devastação de alguns pilares, né? Desenvolvimento de cultura, investimento em esporte, educação, lazer e a cultura, que é um setor que movimenta bem esse país, também foi meio esquecida, porque não é prioridade do ponto de vista. Eu digo que investiram mais em armamento do que em educação e cultura. Dentro de uma realidade de um novo governo, dá para acreditar que isso vai melhorar? E aí, muito honesto, o pessoal tudo de esquerda vai... Não, a gente vai fazer a crítica quando necessária, e Leandro, que está à frente desse projeto de cultura, creio que quando também votou no Lula, pensou, não, a gente precisa, para esse setor que está tão abastado, uma melhoria. Mas dá para acreditar nisso? Dá para acreditar. É claro que, inclusive, porque o Bolsonaro facilita muito, né, a vida do governo Lula. Então, qualquer coisa mínima que o Lula fizer vai ser sempre um avanço muito significativo em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro destruiu. Mas a nossa ministra da Cultura, né, voltou o Ministério da Cultura, isso é importante, né, tinha sido totalmente destruído. Sim. Eu acho que a gente tem muitas condições de avançar, mas eu faço um paralelo do setor da cultura com o próprio movimento sindical. Não dá para se acomodar também. Tá. Eu Sim. acho que o setor cultural também tem que fazer a tua autocrítica, porque também deu uma acomodada, né, na época quando estava tudo bem. E não é assim. Eu acho que tem que seguir mobilizado, tem que lutar, tem que buscar os recursos, mas também tem que se organizar, porque num problema que tiver no governo aqui e ali, a gente não pode ter terra devastada, né? E quanto melhor organizado tiver, mais difícil é de desarticular o setor. Mas o setor teve muita resistência, conseguiu, em plena pandemia, com o governo Bolsonaro, seguir produzindo de forma independente, muitas vezes colocando dinheiro do bolso, muitas vezes sem receber nada. E lembrando, né, por exemplo, o cinema que é mais importante, tirando Hollywood e Estados Unidos, é o cinema francês. O cinema francês, ele existe da forma como ele existe porque teve muito investimento estatal. Porque alto investimento estatal tem liberdade de experimentação, de criação. Então, o investimento estatal ele é muito importante por isso, né, para inclusive nos desgarrar das amarras do mercado que tem esses problemas, por exemplo, com a Rouanet. Mas com certeza vai melhorar muito e já está melhorando. Perfeito, Leandro. Quero agradecer, parabenizar. Esse papo aqui foi excelente. Vamos ter outras oportunidades. E o Leandro falou uma coisa muito importante, né? Parafraseando aqui, né? Quem não se movimenta não percebe as correntes que o aprisionam, né? Eu sei que tem uma grande lutadora que falou essa frase, eu não me lembro agora. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Eu ia falar Luxemburgo, mas eu tinha esquecido o primeiro nome. Né? Não é o Pofechou. Então não é o Pofechou. Não é o projeto. Aí, e é isso, pessoal. Em todos os movimentos da sociedade, você tem que se movimentar. O mundo está em constante movimento. O planeta, o cosmos em constante movimento, e assim é a vida. E agradecer a tua presença aqui, Leandro, parabenizar, né? Sou seu fã pelo seu trabalho. Eu sei que o seu trabalho profissional, que a gente não conversou aqui, ele é de uma magnitude
e sei da tua militância, então você continua nos ajudando. Então, parabenizando. Obrigado por estar aqui no Papo Aberto. E você? Encontrei aqueles dois doidos lá, gostei do papo, vou ajudar, vou impulsionar, vou compartilhar e indicar também pessoas para estar batendo papo com a gente. Brigadão. Papo Aberto. Chama! Vem com a gente. O programa descontraído, o programa do chão de fábrica, o programa do povão.